Olá novamente, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da aula de coordenadas polares. Eu já deixei alguns exercícios aqui para mim resolver. Exercício 33, 35 e 39. Também são de desenhar as curvas polares. Então já vamos começar. Como a gente viu no exercício anterior, a gente começa fazendo uma tabela com os valores de θ para conseguir o valor de r. Então vamos lá. No caso aqui, a nossa função é r igual a θ, quando θ é maior que zero. Então fica bem fácil de resolver ela. Suponha que a gente escolha um valor zero para θ, r vai ser zero, a origem, né? Se a gente escolher um valor π sobre 2, r vai ser π sobre 2. Se for π, vai ser π. Se for, sei lá, 60π, o raio vai ser 60π. Então eu tenho o quê? Conforme eu vou aumentar, deslocar um pouco. Conforme eu aumento, ele começa da origem, né? De partir da origem. Conforme eu aumento o valor do meu ângulo, o raio aumenta também, né? Linearmente. Então, considere que está fora de escala. Eu vou ter um desenho dessa forma, né? Uma espiral. E esse exercício é basicamente isso, bem simples. Agora a gente vai ter um caso que é bem diferente. No exercício 35, a gente vai ter essa função trigonométrica, o seno, né? Só que o nosso argumento aqui é 3 vezes θ. E vocês vão ver que vai ficar um pouco complicado de a gente poder desenhar essa curva. Tá. Como no outro exercício, eu vou começar usando θ igual a r. Então, θ igual a zero. Então, θ igual a zero, eu vou ter que o seno é 3 vezes 0, 0, seno de 0, 0. Vezes 4, 0. Então, r vale 0. Beleza. Agora, como a gente tem um seno, um argumento 3 vezes θ, é interessante a gente não pegar qualquer valor. É interessante a gente pegar um valor que a gente anula essa constante aqui. Por exemplo, π sobre 3. Se a gente pegar π sobre 3 para θ e multiplicar 3, a gente vai ter seno de π, né? E seno de π a gente conhece, também dá zero. Mas se a gente pegar π sobre 6 também, a gente consegue multiplicar esse 3 dá π sobre 2, que também a gente conhece, o seno vai dar 1. Então, acho que eu vou começar por seno de π sobre 6, né? Que dá 30 graus. E π sobre 6 vezes 3, como eu falei, dá π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1. E 1 vezes 4, 4. Top. Tá. O próximo, eu acho que o próximo melhor é o π sobre 3, porque π sobre 4, que é 45 graus, já fica complicado a gente obter direto. Então eu vou pegar π sobre 6, ou 3, que por sorte dá π sobre... 3, né? π sobre 3, que por sorte também é um número que a gente conhece, né? Sendo de π é 0, vezes 4, 0. Beleza. Aí o próximo número, como eu aumentei de 0 para π sobre 6, que é 30 graus, e aumentei mais 30 graus, que esse cara é 60 graus, é interessante a gente pegar 90 graus. E antes de eu escolher esse valor, eu vou conferir se a gente conhece o valor se eu escolher o θ igual a π sobre 2. Então eu vou ter 3π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, vezes 3 é 270. E seno de 270 a gente conhece, né? Vai dar menos 1. Então, π sobre 2, quando o argumento é 3θ, a gente vai ter 3π sobre 2, 270, certo? Seno de 270 dá menos 1, vezes 4, menos 4. Perceba que aqui a gente já tinha conseguido retornar para a origem, né? A gente já tinha repetido o valor. Só que o desenho não estava completo
E a gente mostrou agora que ele foi de 4 para menos 4, ele não voltou para 4, ele não tá fazendo um ciclo, um loop, né? Então, para mostrar isso, já vou começar a fazer o nosso desenho. Só com esses 4 pontos a gente não consegue terminar, mas vocês já conseguem ver o comportamento da curva, tá? Em θ igual a 0, o R vale 0, né? Então, ele está na origem. Aí, se eu aumento para π/6, eu vou tracejar aqui os ângulos comuns que a gente já conhece, né? π/6 é 30 graus. Suponho que esse é 30 graus, 45 e 60 e 90, tá? Quando é π/6, vale 4. Então, vou tracejar aqui alguns valores, 4. Como a amplitude da nossa função é 4 está bem destacado aqui, a gente sabe que não tem como o nosso desenho passar de um raio 4, né? O raio sempre vai ser menor que mais 4 e maior que menos 4. Então eu posso fazer uma circunferência de raio 4, porque vai ser o máximo valor do raio. Tá, dá pra ver o tracejado? Mais ou menos, né? Tá. E beleza. Agora eu posso já começar a colocar nossos pontos. Em π/6 vale 4, né? Então, π/6 está mais ou menos aqui. Então, pro raio 4 tá aqui. E ele estava na origem e foi para π/6, né? Ele fez isso aqui, né? Ele sai da origem e vai para 4 em π/6. Só que em π/3 ele retorna para 0. Então, ele faz essa curva. E perceba que a gente já obteve uma figura fechada, né? Mas a gente não pode dizer que terminou, porque geralmente a gente consegue figuras simétricas em coordenadas polares, principalmente quando a gente tem funções trigonométricas, como é o caso de seno e cosseno. Então a gente vai precisar desenhar outros pontos. No caso aqui eu já achei para π/2, então eu vou colocar ali no nosso desenho. π/2 é 90 graus, né? Nesse sentido, nesse vetor, né? Para cima. Só que como é negativo, o nosso ponto vai ficar embaixo. Vai ficar menos 4, né? E o nosso desenho tá andando nesse sentido. Ele veio para cá, depois veio para cá, e agora ele tá indo para menos 4, ou seja, ele tá fazendo isso aqui. Beleza? Aí qual é o próximo ponto que é melhor pra gente escolher? Como a gente está aumentando de 30 em 30 e está funcionando em todos, então 90 graus é interessante a gente somar mais 30, né? E a gente consegue 120. Em radianos, eu não sei de cabeça, então é interessante a gente fazer esse passo. Eu pego 120, multiplico π e divido por 180, porque é equivalência, né? Corto 0 com 0, divido ambos por 6. Se eu dividir esse 18 por 6, eu consigo 3, né? 3. E aqui eu consigo 2. Então, 120 é 2π/3. E 2π/3 vezes 3 dá 2π. Sendo de 2π, é 0, né? Então, nosso raio vale 0. Opa. Então, lá em 120, que é mais ou menos aqui, essa reta, o nosso raio vale 0. Então, a próxima curvatura do nosso desenho, ela tende a essa reta e só encosta em 0. Ó lá, estou me aproximando dela, mas eu só toco ela em 0. Então ela faz isso aqui. Perceba que a gente já conseguiu fechar nossa curva de novo, né? Então, supondo que nosso desenho vai ter uma simetria,
é esperto imaginar que a próxima curvatura vai estar dentro desse eixo, né? Do segundo eixo aqui. Então, vamos tentar encontrar ela. Como eu aumentei 30 graus daqui pra cá, eu vou aumentar mais 30 graus daqui pra cá. E 120 mais 30 vai dar 150. 150 π sobre 180. Corta o 0 com 0. Divide por 6 não dá. 3. 18 por 3 dá 6. E 15 por 3 dá 5. Então é 5 π sobre 6. Só deixa eu confirmar isso aqui. 5 vezes 180 sobre 6. 150, beleza. 150, né? Se eu multiplicar 3, 150, vou conseguir 450. Eu vou precisar da calculadora de novo. Vamos lá, 150 vezes 3, 450. Menos 360, 90 graus. Seno de 90 graus, que eu já multipliquei o 3 e... Eu diminui em 360 porque eu completei uma volta da radiana, né? 450 é maior que do 360. Tá. Aí eu consegui 90 graus, que é o ângulo que tá aqui já. Então, seno de 90 dá 1, né? 4 vezes 1 dá 4. Beleza. Então, em 150, que tá mais ou menos aqui, eu acho que é um pouco mais para baixo. Em 150, o nosso próximo ponto está aqui. E ele está fazendo essa curvatura. Ele subiu aqui, desceu, começou a subir e agora ele vai encostar em 150 nesse ponto. Beleza. Agora eu não preciso colocar mais nenhum ponto porque é fácil de ver que desse ponto para completar o nosso desenho, ele tem que voltar para a origem, né? E perceba que a gente tem um desenho com 3 curvaturas fechadas, certo? E a gente pode dizer que o desenho está completo porque a gente já conseguiu a simetria e já passou de... É que dá pra ver pela simetria que ela vai começar a fazer voltas em si mesma se a gente começar a aumentar os ângulos. E pela simetria, dá pra ver que o lado direito já é igual ao lado esquerdo, né? Então a gente pode dizer que a gente já completou o exercício. E outra coisa, esse tipo de figura é muito comum. E ela tem 3 pétalas. A gente pode chamar de pétalas por causa dessa constante 3 aqui multiplicando o θ. E como eu disse pétalas, essa figura aqui ela é conhecida como rosácea. Eu não sei se é assim que se escreve, qualquer coisa eu deixo na descrição a correção, mas é bem comum esse tipo de figura em equações paramétricas, ou em coordenadas polares. Beleza. Acho que já dá para fazer o último. O último não é tão difícil, mas ele tem uma característica que se a gente deixar passar batido, a gente já erra ele. Então eu vou começar aqui. Vou dar algumas dicas para poder resolver exercícios desse tipo também. Tá. Esse exercício parece mais simples, e realmente é, porque ele não tem uma constante multiplicando o θ no seno, né? Então a gente... Vamos começar aqui nos outros exercícios. Vou pegar um θ igual a 0. Seno de 0, 0. Então todo esse termo anula. A gente consegue que o raio é igual a 1, né? Então a gente poderia pegar já direto π sobre 2, né? Só que parece um ângulo certo pra gente escolher. A gente vai ver que não. Eu vou
continuar com π sobre 2, mas vocês vão ver o motivo de não ser. Tá? Se seno for... Se o θ for π sobre 2, o seno vai dar 1, né? Então, esse termo vai ficar menos 2, que vai somar 1. Então, vai dar menos 1. Se eu começasse a fazer o desenho daqui, eu perceberia que eu vou falar que 1 tá aqui. Aqui tá menos 1. Beleza. A gente sabe que do ângulo zero tá em 1, então ele tá nesse ponto. E em π sobre 2 ele tá em menos 1, que é nesse ponto, né? π sobre 2 que é esse eixo aqui, só que negativo. Beleza. Então a gente pode pensar que o nosso desenho tá vindo para cá, né? Tá descendo aqui no quarto quadrante. Só que não está. Um motivo disso é que o nosso raio tá passando de 1 para menos 1, né? E entre 1 e menos 1 ele tem que passar por 0. Então, fazer direto nesse sentido está errado. Então a gente tem que pegar um valor entre 0 e π sobre 2 para a gente poder calcular o valor certo. Então, eu acho que eu vou calcular, eu vou colocar... deixa eu ver. Supondo que... Eu acho que é melhor escolher π sobre 6, 30 graus, porque aí o seno dá meio e fica mais fácil de multiplicar com esse cara pra gente alcançar o valor certo de R. Pra não aparecer aquelas raízes de 2, raiz de 3. Então, se eu escolher π sobre 6, que é 30 graus, eu vou ter que seno dá meio, né? Meio vezes 2 dá menos 1. E menos 1 mais 1 dá 0. Beleza. E esse cara aqui tá nesse intervalo aqui, ó. Tá entre 0 e π sobre 6. Então... não foi uma boa escala. Eu vou aumentar o desenho aqui, peraí. Tô fazendo 3 pontilhados, porque dá pra ver que a amplitude vai ser 3, né? Seno pode ser menos 1, então esse termo fica mais 2, e com mais 1 vai dar mais 3. Mas enfim. A gente sabe que θ0, o raio é 1, π sobre 2 é menos 1, e em π sobre 6, que vai ser mais ou menos aqui, ele vai para 0, né? Ele faz isso aqui. Ele faz uma curvatura de 1 para 0, né? Em π sobre 6. Ele só cruza π sobre 6 aqui. E de π sobre 6, aí sim a gente pode fazer o π sobre 2. É interessante sempre achar o zero nas nossas... do raio nessas equações. Pois bem. E ele vai para π sobre 2 valendo menos 1, fazendo essa curvatura. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Mais ou menos, né? Tá. Daí o próximo ponto interessante a gente pegar é quando o seno vai dar meio de novo, né? Ele vai dar meio quando for 30 graus aqui, então vai ser menos 30 de π, então vai ser 150. 150 a gente viu que era 2π sobre 3, né? E 2π sobre 3 seno vai dar meio. Que também vai dar menos 1 esse termo, com mais um zero. Beleza. Aqui é 135 e aqui é 150, que é o nosso ângulo de interesse. Opa, mais ou menos aqui, né? Então ele vai cruzar esse ângulo no raio zero. Então, bem aqui. Tá.
Agora é interessante a gente escolher π, né? Porque é o próximo valor que o seno vai dar inteiro. Então, π vai dar 0, né? E vai dar esse termo 0, vai dar 1. 1. Então, em 180, que é esse eixo aqui, né? Ele vai para 1. Ele cruza o 180 no raio igual a 1. Tá. Perceba que a gente tem uma figura, né? E fechada aqui e duas aberturas. Então faz sentido a gente pensar que ela vai fechar aqui e aqui, né? Pra gente conseguir um desenho parecido com esse. Só que vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu ver. Pra gente conseguir outro valor onde esse termo aqui dá inteiro, o próximo depois de 180 foi 0, né? Então o próximo teria que dar meio. E o próximo para seno dar meio, na verdade vai dar menos meio, vai ser... Deixa eu desenhar aqui a circunferência do seno. Ele é positivo aqui, negativo aqui. Vale 0 em 0, 1 em 90, 0 em 180 e menos 1 em 270. A gente está aqui atualmente em π, né? O próximo para dar um valor inteiro, esse termo, seria onde seno tinha que ser meio, né? Para dar meio, tá por aqui, mais ou menos aqui, né? E esse valor é 180 mais 30, que é 220. Não, 210, né? 210 vezes π. Eu vou começar a fazer tudo na calculadora, porque senão só vou perder tempo. Tá, 210 sobre 180, aí shift fração, dá 7π sobre 6. E seno de 7 vezes 180 sobre 6 dá... Ué? Fiz certo? 120 vezes... Ou sobre 180. 7 sobre 6. Seno de 7 vezes... É sobre 6... Ah, entendi. Tem que abrir parênteses. 7 vezes 180 sobre 6 dá menos meio. Menos meio multiplicado com menos 2 dá mais 1, né? Mais 1 mais 1 dá 2. Então, 2. Perceba que a gente saiu da amplitude de 1 e 0, né? A gente aumentou, foi para 2. Então, a gente pode dizer que agora em 110 graus, ele foi para 2. Tá mais ou menos aqui, né? Vou fazer bem fora de escala. E perceba que a gente já tem uma certa simetria aqui, né? Então faz sentido a gente dizer que a figura desse lado vai fazer isso também, né? E vocês vão ver que quando eu terminar um lado, o outro vai ficar certinho também. Tá. Depois de meio, menos meio no caso, para seno ser positivo, é interessante ele dar 1, né? Só que a gente tá aqui, vai ter que ser menos 1, porque ele é negativo. Então o próximo que é interessante a gente pegar vai ser o 270. 270 é... Aqui é 0, né? π sobre 2, 2π sobre 2 que é π, e 3π sobre 2. 3π sobre 2 que é 270. E o raio vai dar... Tá, seno vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Com mais 1 dá 3. Então em 270, que é esse eixo aqui, ó, ele vai ter que ir para 3. Eu já defini que aqui é 3, né? Então é só desenhar a curva. Então faz sentido a gente pensar que do lado direito vai acontecer a mesma coisa. E ele é simétrico em relação ao eixo vertical por causa do seno. Se a gente fizesse em cosseno, a gente ia ver que talvez essa figura seria deslocada ou para a direita ou para a esquerda. Eu vou colocar no Fran também isso aí para vocês verem. E aí a gente terminou o nosso exercício 39.
Tem mais 2 exercícios que eu quero fazer que não são de desenho. E eu vou parar o vídeo aqui e fazer mais um vídeo porque já bateu o tempo. Então, até mais.